Eu sei que talvez pode ser que choque um pouquinho as nossas mentes, as nossas ideias, mas se faz necessário porque a Bíblia assim diz, é desta maneira que Deus se revela, é desta maneira que Deus é. Então, quando nós falamos que Deus ele é soberano, o que é soberano? Aquele que é absoluto em si mesmo, é aquele que tem o poder, Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem o poder sobre tudo aquilo que Ele criou. A palavra fala que todas as coisas foram criadas por Ele. Então Ele tem o domínio, tem o poder de fazer o que Ele quiser sobre aquilo que Ele criou. Com os seus filhos, com os ímpios, com o diabo, com toda a sua criação. Então é maravilhoso, irmãos. Quando nós começamos a parar para analisar dentro das Escrituras, alguns salmos, o Salmo 104, ele é tão maravilhoso que fala da providência divina em toda a sua criação. Nós também iremos, em alguns estudos posteriores aos domingos pela manhã, tratar um pouquinho mais sobre a soberania de Deus e a providência divina naquilo que concerne ao suprimento para tudo aquilo que Ele criou. É maravilhoso, irmãos. Irmãos, esse assunto da soberania divina é um assunto que, quando ele é ministrado, normalmente gera polêmica na mente daqueles que de fato não conhecem o Senhor. Então sempre vai ter críticas, sempre vai ter pessoas que se levantarão, eu penso de uma outra forma. Então aí já começa o engodo, já começa o engano, porque, irmãos, muitos leem as Escrituras Sagradas e têm um grande conhecimento a respeito das Escrituras Sagradas. Mas quando nós, irmãos, lemos as Escrituras Sagradas e o Pai revela para nós a palavra, então cessa-se todo e qualquer tipo de questionamento. Quem somos nós, irmãos, para fazer qualquer questionamento sobre Deus o Pai e sobre a sua palavra? Nós sabemos, temos o entendimento entrou em nós já temos essa experiência e reconhecemos quem Deus é em realidade espiritual. Ele é o grande eu sou, é aquele Deus que é o nosso Pai, que tudo para Ele é possível, nada está fora do seu alcance para realizar qualquer coisa. Nós somos limitados em nós mesmos, nós não somos autônomos, precisamos um dos outros, estava conversando com o irmão agora pela manhã, precisamos dele para nos levantar, assentar, nos locomover, pensar. Interessante que aquilo que você vai dizer hoje, depois do almoço, à noite, ele já sabe tudo. Ezequiel 11:5 fala que aquilo que surge à mente de vocês, eu já conheço. Então esse é o Deus Todo-Poderoso, irmãos, e os olhos dele estão colocados em nós por causa do Filho dele que habita em nós. Os olhos do Pai está 24 horas por dia em seu Filho Jesus Cristo. Então, quão privilegiado é aquele que de fato é habitado pelo Senhor da glória. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 4. Então aqui nós vamos iniciar esse estudo tratando da soberania divina. Vamos ler a partir do verso 37 até o 39 para nossas considerações nessa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede. Então, irmãos, vamos ficar bem concentrados, bem atentos, vamos desejar ansiosamente que o Senhor fale conosco. Nós temos que produzir em nós um desejo profundo, uma expectativa muito grande em ouvir a voz do nosso Pai Celestial, porque Ele não vai falar nem mais nem menos, a não ser aquele que deseja escutar a sua voz. Então uma das nossas orações tem que ser assim: Senhor, abra meus ouvidos para que eu ouça a Tua voz. Ele vai falar. Abra meus olhos para que eu veja claramente o Teu falar nas Escrituras. E peça ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo
de uma forma plena. Então, Ele deseja, pelo Espírito, revelar como Ele é, em essência. E Ele deseja que nós o conheçamos. Ele colocou em nós a vida eterna, vocês sabem, João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam. A vida eterna é para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Dessas coisas, irmãos, quando nós queremos ou desejamos conhecer o Senhor, Jeremias 9, 23 e 24 fala que Ele se agrada. Quer agradar a Deus? Para de fazer coisas para Ele, procure conhecê-lo, conhecê-lo em realidade espiritual. E nós somos chamados, Hebreus 10, versículo 19, a adentrar no Santo dos Santos com intrepidez, com ousadia, com coragem. Porque, irmão, quando nós sabemos que o nosso Pai já nos aceitou em Cristo, nós podemos correr para Ele sem medo de nada, porque nós já fomos aceitos. Então Ele está com seus ouvidos abertos às nossas orações, que são feitas ali no recôndito, muitas vezes também uma oração corporativa, quando a igreja se reúne especificamente para orar. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. É o nosso Pai, é um Pai que se interessa por nós. E como Ele interessa. Olha, irmãos, essa questão, como Ele se interessa por nós, isso já foi provado. Romanos 5,8. Mas Deus prova seu próprio amor para com o mundo? Não. Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele vai dizer para nós, em Romanos 8,32, uma palavra muito preciosa: ora, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Então, por que nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Porque, irmãos, quando Cristo, o Pai, nos dá alguma coisa para nós, Ele vai nos dar em Cristo. E quando nós recebemos das mãos do Pai, no Filho, isso vai trazer para o nosso coração enriquecimento espiritual, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, porque nós somos abençoados em Cristo, com toda sorte de bênção espiritual. Mas quando, muitas vezes, nós recebemos muitas dádivas que não procedem do Senhor, mas que nós buscamos isto e conquistamos isso, isso tem uma tendência bastante grande de nos corromper. E aí nós vamos querer coisas e mais coisas, e não o Senhor das coisas. Ele nos dá com o Filho todas as coisas, porque com o Filho Ele sabe a medida que nós podemos receber, tudo dele. E as coisas que recebemos dele não vai nos corromper, porque passou pela cruz, passou por Ele, pelas mãos dele. Então Ele conhece o nosso coração. Irmãos, eu sei que eu e você, nós temos muitos anseios, desejos por muitas coisas, e graças ao Senhor que Ele então não concede para nós, porque seria a nossa perdição, não é assim? Então, irmãos, aqui no versículo 37 do capítulo 4 de Deuteronômio, diz assim: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles. Aqui, irmãos, eu tenho uma profunda convicção. Lembra que no Novo Testamento, essa palavra ela é relatada de uma forma tão linda, dizendo o seguinte: Romanos vai dizer isso, Atos vai dizer isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A salvação primeiro começou em Deus. Olha, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles. Então por isso que Pedro diz assim em Atos capítulo 2 versículo 39: e a promessa é para vós outros e também para os vossos filhos. Então, graças ao Senhor, os filhos devem honrar seus pais e louvar a Deus o Pai, porque os pais
creram no Senhor, consequentemente Deus incluiu na sua aliança que, uma vez que os pais crescem, haveria também promessa para os seus filhos, entende? Porque os pais cristãos, firmado nessa promessa, por isso temos que conhecer o Senhor e a sua palavra. A palavra fala que quem crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Os pais aqui, embora Deus seja soberano, os pais não são anulados da sua responsabilidade. Os pais intercederão pelos seus filhos, clamarão pelos seus filhos, não com olhos enxutos, mas, irmãos, nós clamamos muito pouco. A nossa responsabilidade que temos diante do Senhor para com os nossos filhos, Ele vai pedir conta. Então temos que orar, interceder, clamar até que o Senhor haja, porque esta é uma oração segundo a vontade dEle. Então clamar pelos nossos filhos, com lágrimas nos olhos, clamar, interceder, orar: Senhor, salva meus filhos, Senhor, alcança meus filhos. Eu sei, Pai, que para Tu todas as coisas são possíveis, e tem uma promessa. Lembra o Senhor, Ele sabe disso, mas Ele quer que nós lembremos a Ele das suas promessas. Os filhos que Tu me deste são Teus, eles não creram ainda, Senhor, isso tem inquietado meu coração. Então, Senhor, visita-os com Teu Espírito, levando eles a crer no Senhor, a experimentarem esta salvação tão graciosa, essa salvação que procede do Senhor, porque eu creio, Senhor, que para Ti todas as coisas são possíveis. Muitos pais não se importam com seus filhos, porque não oram a Deus em favor de seus filhos, mas tem promessa para eles. Se os pais não exercer a sua responsabilidade humana para com seus filhos, Deus o Pai, no dia do juízo, Ele vai dizer o seguinte: olha, tinha promessa para vocês, mas tinha responsabilidade para vocês, de interceder, para que eles ouvissem a minha palavra. Eu queria fazer neles, mas eu não posso fazer sem vocês orar a mim, buscar a mim. Ele diz que eu serei achado por vós. E Deus sabe onde estão os nossos filhos, e Deus quer salvar os nossos filhos, mas temos responsabilidade. Porque está tão claro aqui: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, do mundo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do Egito, nos transportou. Foi um transporte pela cruz para o reino do Filho do seu amor. Estávamos em trevas, perambulando por essas trevas, mas Ele nos tirou do Egito. Irmãos, nós não pertencemos mais a este mundo. A nossa pátria está nos céus. A nossa cidadania, a nossa habitação é os céus. E logo nós iremos para lá. Brasil não é a nossa pátria. Todo aquele que nasce em Israel não é israelita. É israelita por nascimento. Nós somos brasileiros por nascimento. Mas, irmãos, nós pertencemos ao Israel de Deus, ao povo de Deus. Nós somos povo do Senhor, propriedade exclusiva dEle. Nós somos nação santa. E o Brasil não é uma nação santa. Nação santa é aquele que foi separado para o Senhor. Santo, um povo exclusivo, um povo de propriedade exclusiva, um povo que no original ali é especial para o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, nos tirou do Egito Ele mesmo, presente, e com a sua grande força. Essa palavra grande força expressa uma salvação eterna. Essa grande força significa que na cruz, quando o Senhor Jesus, Ele entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. Como que podia Jesus entregar ao Pai o seu Espírito, sendo que a mão do Pai esteve sobre Ele, moendo o Filho? E agora o Filho diz assim: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. E Ele rendeu-se,
Ele rendeu o seu espírito, porque se ele não fizesse isso, irmão, ele não teria morrido. Como que pode a vida morrer? Ele entregou para depois reassumi-la, e este mandamento ele recebeu do seu Pai. Então, graças ao Senhor, irmãos, que sua grande força, essa palavra grande, força, grande aqui não expressa uma definição da força dele. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte: ele mesmo, presente, irmão, com a sua grande força, ele mesmo, presente, com a sua soberania, salvou. Por isso que a nossa salvação, Hebreus vai dizer o seguinte, capítulo 2, irmãos, Hebreus 2:2, convém nos atentar com mais firmeza às palavras ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí o 3 vai dizer o seguinte: como escaparemos nós, se negligenciarmos não a salvação apenas, mas uma tão grande salvação. Tão grande salvação por quê? Porque a salvação de Deus, pela sua grande força, alcançou, atingiu o nosso espírito, a nossa alma e também a redenção do nosso corpo. Que salvação perfeita! Hebreus 7:25 vai dizer o seguinte, que ele, que é o nosso sumo sacerdote, ele salva todos aqueles que por ele se chegam a Deus, uma salvação total, perfeita, e não para aí, irmão. Ele diz assim: e vivendo sempre para interceder por eles. Ele intercede por nós, ele está em nós, ele intercede por nós. Então deixa ele orar em você, entende? Aquela vontade que você tem de orar, passa desapercebido, é o Filho tentando de alguma maneira que você se dobre, incline, arrume um tempo, arrume um lugar específico para falar com este Deus que é todo poderoso. Imagina, irmão, quando nós oramos, não ore de qualquer jeito, ore com reverência e santo temor, porque você está falando com Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Deus foi visitar ali, aquele monte Horebe, lá no Antigo Testamento, vocês se recordam? Quando, de repente, Deus estava se aproximando daquele monte, um zunido de trombetas. Moisés, a palavra fala em Hebreus, que ele vendo aquela maravilha, ele ficou trêmulo, estremeceu de medo, como que trêmulo. O que está acontecendo? Era Deus descendo ali, como uma linda figura do Pentecoste, porque ali era uma congregação no deserto. Literalmente Deus desceu sobre aquele monte, e a palavra fala que aquele monte fumegava. Todo animal que se chegava perto lá morria. Não era para ninguém tocar o monte, porque Deus haveria de pousar ali, de chegar àquele monte. Irmão, esse é o nosso Pai, que habita em nós pela fé, que podemos conversar com Ele. Hoje nós sabemos por revelação que esse Todo-Poderoso é o Deus de amor, é o Deus que nos chama para si, para um relacionamento com Ele. É um Deus que tudo pode. Irmãos, Ele é soberano, então nada é impossível para Ele. Então as nossas orações têm que ser mais objetivas, as nossas orações têm que ser mais concretas. Ore pouco, mas ore com objetivo. Como Maria diz para Jesus: acabou o vinho, e saiu de perto. Acabou o vinho. Jesus, nas bodas de Caná, foi convidado para aquele casamento. Acabou o vinho, acabou a alegria. Maria fez uma oração linda: acabou o vinho. O ladrão na cruz fez uma oração tão maravilhosa. Jesus, imagina só, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse reino vai vir, o reino já veio. Mas, irmãos, que coisa linda, que oração linda: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, crendo que Ele iria ser atendido. Jesus nunca deixou de ouvir uma oração. Agora, todas as orações que são da vontade do Pai, Ele vai dizer sim, sim. Então, por isso que é importante nós lermos as Escrituras. Então, aqui, irmãos, isso aqui me encanta. Ele mesmo presente para tirar do Egito. Claro que estava Moisés e Arão, mas Deus era com Moisés, estava presente ali, trazendo direção, porque Ele é soberano.
Deus, Ele quer se envolver conosco de uma forma que nós sejamos vitoriosos em todas as coisas. Quando Deus não está envolvido, irmãos, nós vamos ter muitas frustrações, porque Ele quer que nós aprendamos o caminho que nós devemos seguir. E para isso, muitas vezes, quando nós vivemos uma vida independente dEle, autônomo dEle, então Ele vai nos corrigir, Ele vai nos corrigir com a vara. E o versículo 38, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Então por isso, olha o 39, irmãos, por isso hoje, então aqui esse hoje, no hebraico, é aquela mesma palavra de Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Este é o hoje, aqui tinha que ser com letra maiúscula, porque hoje faz um apontamento para, não vou dizer que o sujeito oculto, mas para Ele é o hoje. Jesus Cristo ontem e hoje o será para sempre. Então Ele é, aqui poderia colocar assim, por isso eu sou, por isso hoje. Isso aqui foi escrito mais de 5.000 anos atrás. Por isso hoje, não está tão atual aqui, irmão. Por isso hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Não há outro. Ele é único, Ele é soberano. Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Irmãos, o que é soberania divina? O que significa essa palavra soberania divina? A soberania de Deus, não dá para definir isso, mas a soberania divina é Deus, em seu direito e poder, fazer tudo o que Ele decidir fazer. Ele é soberano. Ele não tem que prestar conta para ninguém. Ele é o grande eu sou, o Senhor dos céus e da terra. Abra comigo, por favor, no Salmo 135, o versículo 5 e 6. Irmãos, Ele é grande. Esses dois versículos apontam para a soberania dEle também. Diz assim, Salmo 135, versículos 5 e 6. E acompanha aí, e presta atenção, irmãos, que é a palavra de Deus, ao falar de Deus, aqui está revelando todo o desígnio do seu coração, toda a sua força, todo o seu poder. Ele é soberano. Então diz assim, Salmo 135, versículos 5 e 6. Com efeito, eu sei. Irmãos, essa palavra aqui, eu sei, expressa uma intimidade que foi revelada e que se tornou concreta no coração do salmista. E Deus quer que isso seja conosco também. Essa palavra eu sei está expressando uma convicção, uma confiança nele. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande. Ô irmão, Ele é grande. A sua glória, a sua presença, a Bíblia diz que os céus e a terra não podem contê-lo. Essa é a grandeza dele. Então você tem que imaginar que tamanho que é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor. Eu sei que o Senhor é grande. E ele continua. E que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Então, existem neste mundo muitos deuses. Muitas vezes são deuses que nós levantamos no coração. Deuses, ou Deus com letra minúscula, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo na nossa vida, é Deus. Porque Cristo é o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20, a palavra fala assim, que Deus, Ele é o verdadeiro. Deixa eu ler o versículo lá para vocês.
1 João 5, versículo 20, já eu volto aqui para o texto. A palavra, ela diz assim, ó, 1 João 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento. Está vendo aqui, irmãos, que Ele nos deu entendimento? Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que Ele colocou que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus? Porque tem muitos deuses que nós levantamos no coração, que tudo isso é falso. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é aquele que tem que ocupar o lugar do nosso coração, e nada mais. Irmãos, nós sabemos aquela palavra, e citamos tanto aquela palavra, 2 Coríntios 5,15, que Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por Deus morreu e ressuscitou. Irmãos, os filhos de Deus têm a obrigação e o privilégio de servir a Cristo. Irmãos, nós não servimos a Cristo nem naquilo que concerne, que é bom para nós e que agrada o coração do Pai. Ó, Salmo 133:1, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Os irmãos são filhos de Deus, não têm prazer na comunhão. Vocês acham que eles vão para o céu? Eu creio que não. Porque se nós não temos prazer na comunhão, irmãos, a igreja é um pedacinho do céu. Como que você vai para a glória e querer viver na glória, sendo que você não vive uma vida cristã prática da igreja? Entende, irmão? E eu fico muito desconfiado. Ontem aqui na exposição da palavra, que o irmão estava ministrando, aí o outro irmãozinho falou o seguinte: olha, eu também tenho muitas dúvidas daqueles que se dizem cristãos, mas não têm prazer na comunhão, não se envolvem com o corpo de Cristo, com a vida da igreja, se envolvem com outras coisas. Isto é perigo nocivo para a nossa alma. Então, irmãos, se você não tem vontade de reunir como igreja, arruma vontade, até ter vontade. Se não, infelizmente, imagina só, eu não gosto de reunir como povo de Deus. Você acha que lá no céu vai ter um lugarzinho para você separado do povo? Não, esse aqui, você creu em mim, então fica no cantinho. Você não gosta de reunir, fica lá no cantinho. Não vai ter isso, irmãos, não vai ter isso. E aqui então, continuando aqui no Salmo 135, versículo 5, então que o nosso Deus está acima de todos os deuses. E o 6, ele diz assim: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Aqui, tudo quanto aprouve, essa palavra aprouve, aqui no hebraico, a conotação é uma ideia, é tudo aquilo que lhe dá prazer, Ele o fez. Nós somos salvos, Efésios 1, versículo 5, 6, 7, 8, foi segundo o seu beneplácito, seu bom prazer. Então Ele quis nos salvar, foi prazeroso para Ele. Depois a gente vai ver como é que Ele nos escolheu, nos chamou. Então, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos, até no inferno. Quem que fez o inferno? Foi o diabo? Não, foi Deus. Deus fez o inferno. E Ele fez para uma finalidade, né? Então, queridos, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, queridos, que o nosso coração nunca se esqueça disso. Há um Deus que governa todas as coisas. Ele governa o seu mundo que Ele criou, e a vontade dEle será feita, e aqueles que confiam nele terão bênção e terão vitória final. Pode ter certeza disso. Você acha mesmo que é você que escreve a sua própria história? Claro que não. Eu vou escrever minha história de um modo diferente. Larga a mão de ser hipócrita. Você não conhece o Senhor. O Senhor, Ele escreveu a nossa história. Nós vamos ler aqui, irmãos, 3 textos que vai ilustrar essa verdade. Quem realmente
nos confronta com o fato de que não é nós que escrevemos a nossa própria história. Vamos abrir em primeiro lugar, irmãos, aí Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Aqui é muito interessante aquilo que concerne aos nossos planos. O Senhor, Ele é aquele que vai dirigir os nossos passos. Provérbios 16, versículo 9. Aqui também você vai entender porque muita gente fica depressiva, né? Aí querendo dirigir seus próprios passos. Diz assim o versículo 9 de Provérbios, capítulo 16: o coração do homem traça o seu caminho. Olha que interessante. Claro, nós fazemos tantos objetivos, e se houver uma insistência naquilo que não é da vontade do Senhor, por isso, irmãos, que hoje nós temos o discernimento da parte do Senhor, tudo aquilo que você pretende fazer, submeta-se à vontade do Senhor. Tudo, para que o nome dele seja glorificado. Quando nós traçamos um caminho, ou fazemos qualquer tipo de planos, e ocultamos do Senhor nossos planos, embora Ele saiba de tudo, existe uma possibilidade dele nos corrigir, porque o nosso coração ele é contumaz. Ele pode nos corrigir de uma forma muito dura, até nos removendo da terra. Percebe? Aqueles filhos do Antigo Testamento, que eram educados, mas eles eram rebeldes e contumaz, para que aqueles filhos fossem salvos, só haveria uma possibilidade: da lei de Deus ser cumprida neles. Porque naquela época, os pais educavam os filhos no Senhor, na lei de Deus, e os filhos se rebelavam, eram contumazes, teimosos, se desviavam. Então o pai insistia, não tinha mais jeito. Então o pai pegava esse filho, levava aos juízes e dizia o seguinte: esse é o nosso filho, se rebela, é contumaz, teimoso. Então os juízes pegavam esse filho, levavam a determinado local e ali apedrejavam eles até a morte, e assim tirava o mal de Israel. Irmãos, esse texto é muito claro. Presta atenção que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu quero ir por aqui, mas o Senhor tem um plano para nós aqui, e nós queremos aqui. Às vezes Ele até permite, e nós vamos ter tantas frustrações. Mas deixa eu melhorar o quadro aqui para vocês entenderem, porque isto muitas vezes, quando nós traçamos o caminho e queremos que os nossos caminhos prevaleçam, isso pode gerar em nós uma depressão profunda. Por exemplo, Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias 10, verso 23. Aqui vai mostrar, irmãos, e ficam com a soberania de Deus em mente. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Então o profeta aqui também teve uma convicção da parte do Senhor, dado pelo Senhor, porque Jeremias também conhecia o Senhor e sabia como é que ele agia. Jonas conhecia o Senhor também, sabia como ele agia. Um dia nós vamos tratar aqui sobre o profeta Jonas e analisar ali detalhes daquele livro tão precioso. Diz assim o verso 23. Olha só, Jeremias dizendo: você parou para pensar que todos os seus profetas tinham uma convicção de quem era o Senhor? Que ele sabia, eu sei. Essa palavra aqui, eu sei, ó Senhor. Eu sei, ó Senhor. Porque Jeremias também aprendeu a duras penas a concordar, a se entregar a sua vida à vontade do Senhor. Então ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Irmãos, quantas e quantas pessoas têm determinado o seu caminho? Ainda vai buscar a bênção de Deus. Mas Jeremias fala assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Hoje eu vou lá para o Paraná, mas o Senhor quer que eu vou lá para o Nordeste. E daí, como é que vai fazer?
Eu vou seguir o meu caminho, vou dirigir o meu caminho. Eu sei que não cabe a mim dirigir o meu caminho, porque nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Irmãos, nós temos que entender isso, que nós estamos aqui a serviço do nosso Rei Jesus. Não cabe a nós determinar o nosso próprio caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Cabe a Ele. Fala: Senhor, irmãos, o dia que nós aprendermos a depender do Senhor em todas as coisas, nós vamos ser muito felizes, vamos ter muitas e muitas vitórias, vamos nos alegrar, porque Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa bandeira, o Senhor. Entende, irmão? Que nós não dependemos de nenhum político, é o Senhor que está no governo de todas as coisas. Nenhum político consegue governar. Quem governa todas as coisas é o Senhor e a sua igreja. Ele confiou para nós um reino, colocou este reino dentro de nós. Dentro deste reino existem todos os recursos que nós precisamos para abalar o mundo. Eu gosto muito daquela história de John Wesley, quando, depois de algum tempo, ele passou num vilarejo, pregou o evangelho naquele vilarejo, e depois foram um pessoal fazer umas construções lá, e eles procuraram aquelas tabernas. Todas as cidades é comum naquela época ter aquelas tabernas, né? Um lugar para tomar bebida, para ter ali, viver uma vida de prostituição. Cadê as tabernas? E alguém que conhecia a história falou o seguinte: olha, aqui na nossa cidade não existe nenhuma taberna. Mas por que não? Há 100 anos atrás, John Wesley passou pregando aqui. Olha só, irmãos, que impacto que teve. Maravilhoso isso. Então, não cabe a nós, irmãos, determinar o nosso caminho, nem a nós que caminhamos, dirigir os nossos passos. A Bíblia diz que os passos do homem justo, Salmo 37, são dirigidos pelo Senhor. Isaías 58:11 vai dizer o seguinte: o Senhor te guiará continuamente, mas o Senhor só irá guiar aqueles que estão entregues nas mãos dEle, para que o Senhor então dirija. Funciona assim, irmão. Levantou pela manhã, fala: Senhor, os cuidados desse dia eu coloco em Tuas mãos, porque não cabe a mim dirigir meus próprios passos. Irmãos, isso é tão bom. As primeiras horas da manhã, reconhecer a soberania dEle e saber que Ele é quem irá guiar o teu passo, o teu dia, e Ele vai trazer os cuidados para aquele dia, vai dirigir os teus passos em veredas planas. Bom, deixa eu mostrar outro texto aqui, em Provérbios capítulo 20, versículo 24. Provérbios 20, versículo 24. Aqui nesse versículo nós vamos entender porque às vezes muitas pessoas ficam depressivas, porque ficam frustradas. Filhos de Deus, diz assim a palavra, Provérbios 20, versículo 24: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Irmãos, se os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como que o homem poderá entender o seu caminho? Eu tentei fazer as coisas certas, mas tudo deu errado, porque, irmãos, não consultou o Senhor, não viveu uma vida de entrega diante do Senhor. Irmãos, este Deus que é todo poderoso, que é soberano, tem alguns versículos na Bíblia que Ele nos assusta. Eu fico muito assustado, porque às vezes nós queremos limitar o nosso Pai, limitar o nosso Senhor, dentro da nossa falibilidade humana, dentro da nossa capacidade humana. Nós gostamos sempre de querer ajudar a Deus naquilo que Ele sabe fazer com eficiência. Davi, ele sofreu muito, ele matou
adulterou, cometeu muitas coisas erradas. Mas sabe qual foi o conselho que ele disse para seu filho Gedidias, que é o Salomão? Salomão tem 2 nomes, Gedidias e Salomão. Ele falou o seguinte: olha aqui, meu filho, procure conhecer o Deus de teus pais. Salomão era um filho muito tenro ainda. E ele disse assim, se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou ler aqui com vocês, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Veja que conselho, mas tem umas coisas nas entrelinhas aqui que me assusta. Diz assim, olha que conselho maravilhoso que então Davi deu para seu filho Salomão. 1 Crônicas 28, versículo 9. Atente para isso, irmão. Olha só. Então, essa palavra, ela tem que ser lida com muito carinho, com muito afeto, com muita firmeza, pedindo ao Espírito que Ele então nos dê a revelação para que possamos reter a palavra no coração. Ele disse assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Primeiro você conhece e serve-o de todo o coração, porque, irmãos, tem muitas pessoas que querem servir ao Senhor até de todo o coração, mas sem conhecer o Senhor. Não vai saber qual que é a vontade dele, não vai saber como ele age, como ele opera, então dá tudo errado. Depois essas pessoas vão se frustrar. Eu não consigo me adaptar. São pessoas instáveis. São pessoas que são levadas ao redor por todo o vento de doutrina. Por quê? Não conhece a Ele, quer servir a Ele, é servir, vive uma vida de espírito de escravo. Temos que servir ao Senhor, temos que servir. Nós estamos aqui, mas nós temos que servir, nós não fazemos nada. Qual que é a melhor coisa? Não é sentar aos pés dele e ouvir a sua voz. Aí depois Ele vai nos dirigir, orientar. Olha, irmãos, Deus trabalhou em Moisés 40 anos, preparando Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Você acha que 10, 15, 20 anos, eu e você, nós queremos ser os tais? Não, irmão, claro que não. O Senhor tem que trabalhar em nós primeiro. Então, primeiro, olha aqui, essa sequência não pode ser mudada. Conhece o Deus de teu pai. Primeiro você conhece o Deus de teu pai, aí sim, serve-o de coração íntegro, e também, como é que Deus quer? Alma voluntária. Ele não quer, Ele tem na sua palavra os seus decretos, seus mandamentos, mas Ele quer que nós voluntariamente o servimos. Ele não tem precatórios para nós, irmãos. Ele não tem faz alguma coisa compulsoriamente para nós. Não. Primeiro, Ele deseja um coração voluntário. Quem há de ir por nós? Aí o filho, eis-me aqui, envia-me. Isso que Ele quer, irmão. Será que nós não entendemos isso? Será que vai demorar quanto tempo para entendermos isso? Então, coração íntegro, a palavra íntegro é um coração total, que depois Salomão, ele disse assim, lá em Provérbios: filho meu, dai-me o teu tudo, dai-me o teu coração. O coração procede às fontes da vida. Entrega o teu coração nas mãos daquele que pode todas as coisas, porque aqui ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha todos os corações, que Ele perscruta todos os corações. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Você compreende isso? Isso não lhe causa temor? Isso muitas vezes me trouxe muita angústia ao meu coração, porque quando Ele começou a abrir o meu coração, a angústia se abateu. Falei: Senhor, eu não posso te servir, Senhor. Filho, calma. E aí Ele vai nos tocando, vai nos confortando, vai enxugando dos olhos a nossa lágrima,
e vai dizer o seguinte: olha, essas coisas eu não preciso, porque é teu. Eu quero remover isso, quero tirar da sua carne o coração de pedra e colocar em você um coração de carne, um coração sensível ao meu falar, um coração sensível à minha voz. Então, Ele esquadrinha todos os corações, e o que mais, irmãos? E penetra todos os desígnios do pensamento. Irmão, todos os nossos desígnios, nossos planos, Ele penetra, Ele sabe antes. Você já parou para pensar que Deus grande é esse? Porque eu sei que o nosso Deus é grande. Esquadrinha os corações, penetra os desígnios do pensamento, tudo que sai na nossa mente, Ele já sabe. E diz assim: se o buscares, porque Ele também não força, Ele diz assim, olha a sabedoria que Davi está educando o seu filho, dando conselho para seus filhos. Nós, quando muitas vezes vamos educar os nossos filhos, nós fazemos ameaça. Olha, filho, você pode perecer no inferno, você tem... Não, você não tem. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Olha que conselho, irmão. Se você buscar, Ele vai deixar você encontrá-lo. Agora, se o deixares, Ele te rejeitará. Mas qual que é a condição? É o pecado mortal. Para sempre. Para sempre. Qual é a blasfêmia do Espírito? Pregamos a palavra, a pessoa decididamente, ela diz: não, eu não quero. Isso não é para mim. Esse é o pecado que não tem perdão. Porque Cristo fez tudo, apresentou para a pessoa toda a obra no Calvário, por amor à pessoa, e a pessoa rejeita. Ela está dizendo o seguinte: eu não quero a ti, Senhor. Quem és tu? Quem és tu? E assim, infelizmente, são muitos que procedem desta maneira. Infelizmente, irmãos, isso é uma perda terrível. Uma pessoa que depois ela vai ter que enfrentar uma eternidade. Eternidade. Sem Cristo, sem Deus no mundo, misericórdia. É algo terrível. Então, vocês perceberam aqui. Que conselho maravilhoso é este. Irmãos, é necessário que eu e você, nós venhamos a proclamar vigorosamente que Deus continua vivo. Lembra lá de Hebreus 11:6? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, porque hoje o mundo está vivendo como se Deus não existisse. O nosso Deus, Ele reina e Ele está vivo sobre tudo e sobre todos. Não é como uma frase aí, Deus, o Brasil, como é que é aquela frase? Como é que é? Brasil? Não, essa frase é errada. Deus, acima de tudo e de todos, Ele é soberano. E muitas pessoas estão se curvando a frases mesquinhas e medíocres de homens que muitas vezes usam o nome de Deus para se promover. Não é assim? Então vamos levantar a bandeira para esse homem. Misericórdia, irmãos. Ele continua, Ele está vivo e Ele continua observando sobre todas as coisas. Então, irmãos, vamos inicialmente, com a ajuda do Senhor, mostrar a soberania de Deus nos detalhes, até a gente chegar na salvação. Esse assunto da soberania, ele não se esgota, mas vamos ver alguns detalhes. Por exemplo, Deus, Ele é soberano
Não sei se vocês já foram lá por aqueles Alpes, ali na Argentina, e Estados Unidos, que o pessoal gosta muito de esquiar, de repente tem aquela avalanche de neve. Deus é soberano sobre a neve. Por quê? Porque Ele que criou. Tudo que Deus criou, Ele não deixou a esmo. Ele é soberano sobre a neve, sobre a chuva, sobre o tempo, sobre o frio, sobre o calor, sobre o vento. Então todos estes são obras de Deus. Eu quando vim para cá falei: Senhor, aqui era muito quente, falei, muda o clima. Hoje, vocês perceberam o tempo hoje, como é que estava tão fresquinho cedo? Eu costumo orar lá fora de casa, 4 da manhã, mas hoje eu tive que entrar para dentro, estava muito frio lá fora, fiquei arrepiado, falei, não, vou entrar para dentro, vou orar aqui dentro de casa. Senhor, muda, o Senhor pode, se Ele quiser, mas por que não interceder? Esses dias fui para a ginástica, vou bem cedinho, 5 horas da manhã, um dia desse estava aquela neblina assim, falei, que coisa linda, que coisa maravilhosa, isso me alegra. Lá em casa tem uma sabiá que começa a cantar 3 horas da madrugada, cantando. Falei, caramba, ela tem pouco sono, deve estar depressiva, porque não consegue dormir, está com insônia, a sabiá, e cantando. Mas eu acho que ela sabe que tem pouco tempo, e ela não quer perder a oportunidade de louvar o Senhor. Os pássaros louvam o Senhor, porque o Senhor já providenciou para ela os alimentos. Às vezes toca no nosso coração, porque eles também enfrentam a crise. Então Deus move os corações dos humanos para colocar comidinha lá fora para eles. Ai, que bonitinho, que lindo. Não é assim? Então, quando Jesus se encontra no meio de uma tempestade, é interessante. Todas as tempestades da vida, Ele vai dizer para nós o seguinte: não temas, que eu sou contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora, irmãos, quando ele se encontra no meio de uma tempestade, que é uma tempestade muito furiosa, ele simplesmente fala e as coisas acontecem. Vamos ver esse texto aqui, irmãos, em Marcos capítulo 4, versículo 39. Marcos 4, verso 39. Aqui Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado, lá do rio, do mar. E Jesus foi dormir na popa lá daquele barco. E um sono bem tranquilo, de repente, levantou-se um grande temporal, no verso 37, temporal de vento. E eu sei que quando tem temporal de chuva até não é tanto assim, mas quando vem com vento, tem muita gente que fica com medo, fica jogando sal para fora da cidade, da janela, e um monte de coisa, se apega naquilo que... Mas, queridos, lembre-se que ali, isso aqui foi escrito para nós também. Foram experiências que foram vivenciadas por irmãos que passaram por grandes dificuldades, mas o Senhor estava com eles. O Senhor hoje não está conosco, o Senhor está em nós, é diferente, está dentro de nós. Então, olha o versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Que sono gostoso, o Criador ali dormindo e o vento assaltando aquele barco. Eles o despertaram e lhe disseram. Agora você parou para pensar como é que os discípulos despertaram o nosso mestre? Jesus, acorda. Jesus, olha o vento aí, parece que vai. Não, eles desceram aquela escada correndo. Mestre, não se importa? Olha o vento, o mar. O barco vai sossobar, vai afundar, e você dormindo? O Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? Aí Jesus diz o verso 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, grande serenidade. Irmãos, quem pediu para o mar, para o vento se calar e aquietar? Quem foi? Jesus.
Jesus, Ele habita onde, irmão? Dentro de nós. Cristo é a nossa vida. Será que é outro Jesus que habita em nós? Ou o mesmo? É o mesmo. Será que Ele perdeu o seu poder? Não, irmão. O problema é que nós somos incrédulos. Vem uma tempestade. Irmãos, eu sei que na tua vida, na minha vida, nós vamos ter caminhos que serão muito dolorosos para nós, e vai acontecer mesmo, se você é filho de Deus. Jesus teve muitos caminhos difíceis. Nós vamos ter muitos caminhos que, vamos dizer assim, são até caminhos de tormenta. Parece que Deus não está aqui. Mas abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1. Naum, pode procurar que tem aí na tua Bíblia, viu? Naum 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3. Então aqui eu quero que você entenda uma coisa, que não importa o caminho que você vai ter que enfrentar, até caminho na tormenta, porque você vai ter dias que você vai ficar muito atormentado, parece que não vai encontrar saída, não vai ter saída, mas a Bíblia diz que Deus, Ele tem um caminho na tormenta. Olha aqui, irmãos, Naum, encontraram? Capítulo 1, versículo 3, que diz assim, olha só que coisa linda: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. Claro que eu e você, nós já nascemos pecadores, por isso que nós temos que crer que morremos com Cristo. O salário do pecado é a morte? É. Então nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Cristo, a nossa vida, a conta foi paga. Então, Ele não inocente ou culpado. O Senhor, olha aqui, irmão, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Quando está aquele tempo assim, muito negro, muito escuro, irmãos, lembre-se que ali está os pés do Senhor, porque Ele diz assim, e as nuvens são um pó dos seus pés. As nuvens, por isso que eu gosto de nuvem, são os pós dos pés do Senhor, os pós. E Ele tem um caminho na tormenta. Irmãos, então, Ele vai nos guiar na tormenta. Há um porto seguro. Como aquelas duas criancinhas. John MacArthur conta uma história, que ele estava no avião, e de repente o avião entrou numa turbulência, e uma turbulência muito pesada, o avião ia para cima. Esse movimento do avião, gente, é uma coisa louca. Você fica com frio na barriga, muitos têm que sair assim com as pernas bem fechadinhas para não deixar o risco para trás, para ir no banheiro depois, porque é terrível. Agora, irmão, o pessoal tudo apavorado, e aí os comissários, quieto, silêncio, nós vamos sair dessa. Aí depois um menininho lá de 11, 12 anos jogando uma bolinha um para o outro, pega a boneca, nem estava preocupado com aquelas turbulência. Aí um senhor atrás, fique em silêncio, quieto, se agacha no banco, o avião pode cair. Falou, moço, não vai cair não. Olha, turbulência, aquela agitação toda e apavora os outros. Fica tranquilo, meu pai é que está pilotando este avião. Ele vai levar, meu pai é um bom piloto, vai levar o avião no porto seguro. Mas você acha que o barco que está Cristo é o nosso barco, o barco da vida, ele vai sossobar quando o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, habita, mora dentro de nós? Não vai. Ele segura pela nossa mão e diz, filho, não temas, você é meu filho, eu te amo. Ele cuida de nós, irmãos. Que Cristo maravilhoso nós temos, que Cristo nós temos. Então Deus governa tudo. Abra aqui no Salmo 65, versículo 7. Salmo 65, versículo 7. Diz assim a palavra. Olha que versículo maravilhoso, irmãos, para a gente aquietar o nosso coração. Olha o que ele faz. Ele tem o controle de todas as coisas. Diz assim, versículo 7, só o versículo 7.
que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Ele aplaca tudo. Então, isso aqui significa que Ele tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Quando Jesus foi, pelo Espírito, levado para ser tentado pelo diabo no deserto, Ele dormiu com as feras. E por que as feras não o atacaram? Porque Ele que criou as feras. Quando que Ele, que criou todas as coisas, não terá o domínio sobre aquilo que Ele criou? Imagina Daniel na cova dos leões. Como que Daniel estava ali? Eu penso que Daniel estava deitando. O leão deitou, ele foi e colocou ali a sua cabeça bem na barriga do leão. O leão talvez colocou até a mão em cima dele, assim, a pata. Tranquilo, sossegado. O apóstolo Pedro ia ser entregue numa noite para ser morto. Ele dormia lá entre duas sentinelas. Profundo sono. Vai morrer no outro dia. Pedro dormia. Que privilégio. Oh, talvez, puxa vida, que bom que vai chegar amanhã logo. Eu vou ser entregue e morto. Mas graças ao Senhor, a igreja orava por ele incessantemente. E ele foi liberto daquela circunstância. Irmãos, hoje nós apenas introduzimos um pouquinho sobre a soberania divina. Domingo que vem nós vamos entrar mais profundamente. Eu quero tratar sobre esse assunto até chegarmos no ponto da salvação e vermos detalhes sobre a nossa eleição em Cristo. Irmãos, são coisas que o Pai tem rasgado os céus para nós e revelado e mostrado, porque Ele quer que nós o conheçamos, para nós verificarmos sobre isso de uma forma bem mais acurada. Mas que hoje saiamos com esta lição, que só há um Deus nos céus, não há outro na terra que seja comparável a Ele, e que Ele é soberano, é aquele que domina absolutamente sobre todas as coisas, e que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque Tu és grande, Tu és soberano. Pai, o que Tu vistes em nós para nos amar tanto? Somos tão rebeldes, tão hostis ao Senhor. Pai, mas o Senhor entregou o Seu Filho para morrer numa cruz. E ali na cruz, no corpo de Cristo, Ele trocou a nossa velha natureza por uma natureza nova pela ressurreição, pela vida de Cristo que habita em nós. Pai, nosso privilégio é muito grande. E nos dê discernimento e sabedoria para percebermos a Tua mão em todas as coisas em nossas vidas, ó Pai. Faz isso em cada um de nós e permita que a Tua palavra ela venha frutificar em nós. Pai, muito obrigado por esse tempo e em Cristo nós oramos. Amém.